cara do Fabiano. A cara dele é sensacional, gente. Mas, Voltamos gente, aqui, ó, continuando, tá? O nosso conteúdo de depressão, que a Deide falou que depressão e ansiedade andam juntas, né? É isso aí. Então, voltamos para falar sobre ansiedade agora. Antes de começar a falar da ansiedade, eu acho que a ansiedade junto com a depressão tá igual praticamente a gente, né? O Vixalá. Por quê? Juntos. Ai, meu Deus, começou. Só pra descontrair, gente, porque tava um clima pesadérrimo na Nossa, depressão e eu não gente. quero começar na depressão, verdade. na ansiedade, será com depressão. Então, Deide, obrigado de novo por você estar aqui com a gente, dando continuidade no nosso podcast. E agora falando sobre ansiedade. Então, como surge isso? Como que desenvolve, desencadeia a ansiedade? Então, na verdade, a ansiedade, hoje em dia, nos dias atuais, parece que ela já está implícita no ser humano, né? Incrível. Crianças extremamente ansiosas, né? E assim, a ansiedade e o medo são a mesma coisa, praticamente, né? São duas faces da mesma moeda, né? É a mesma coisa. Então, o que diferencia a ansiedade do medo? O medo, você tem, geralmente, quem tem medo de alguma coisa, você sabe do que você tem medo. Você sabe qual que é o seu objeto de medo. Você tem um objeto concreto. Na ansiedade, a ansiedade é um medo disfarçado, porque é um medo subjetivo. Né? A ansiedade, você não tem clareza, você não sabe, muitas vezes não sabe exatamente do que você está com medo. Né? Por exemplo, a ansiedade ela está presente, assim como a depressão, em alguns transtornos, a ansiedade também está presente em alguns transtornos. Então, a gente fala sobre transtorno de ansiedade generalizada, transtornos fóbicos. Por exemplo, em um transtorno fóbico, a fobia ela é um medo exacerbado, um medo exagerado de um objeto, de alguma coisa. Uma pessoa que tem medo de aranha, né, aracnofobia, ela sabe do que ela tem medo. A pessoa que tem medo de fobia social, por exemplo, ela tem medo de falar em público, ela tem medo de se expor, medo de falar com as pessoas que ela não conhece, né? Mas vamos supor que ela tenha que dar uma palestra, falar para pessoas, né? Num auditório, enfim, dar uma palestra. Ela tem medo do quê ali, né? É medo das pessoas que estão ali? É um medo dela... Ela acha que alguém vai levantar e vai matá-la? Vai dar um tiro nela? Seria julgamento? Não. Né? Não é isso, não é um medo concreto, entende? É um medo abstrato. Certo. Ela está ali na frente de pessoas e ela está com medo da exposição, né? Não é um medo concreto, medo de alguém atacá-la, né? Isso que eu falo, de uma reação adversa. Sim, ela não tem esse tipo de medo concreto, medo de um ataque. Ela tem um medo da exposição, medo de um julgamento, medo do que as pessoas vão achar, do que ela está falando, né? É um medo que nem ela sabe explicar, né? Então, você já viu alguém, por exemplo, em faculdade tem muito isso, né? Você vai apresentar seminário. Sim, nossa. A pessoa está lá, assim, tentando usar um caderno, uma coisa de escudo, e você vê o negócio pulando, assim, porque a pessoa está num quadro de ansiedade, de medo. Mão suando. Né? Absurdo, sudorese, né? Então, sudorese, assim, né? Se você tem um controle dessa ansiedade, você sabe que você não vai sofrer um ataque, né? Não é algo concreto, né? Você pode começar a tentar se treinar para que você consiga ministrar um seminário, uma palestra, e não passar mal, porque a pessoa realmente passa mal num quadro fóbico, né? Fobia social. Mas, assim... Ai, nossa, fugiu o que eu ia falar. Assim, antes para você tentar lembrar. Ansiedade de uma viagem, ansiedade de você, vamos supor, um presente que você estava querendo tanto e parece que você sabe que vai ganhar ou não, né? De uma pessoa que você estava querendo conhecer. Resposta de um trabalho que você está esperando. A ansiedade, ela está presente na nossa vida porque todo mundo experiencia a ansiedade em algum momento.
Como esses momentos que você está falando. Fala para uma criança hoje, no final de semana nós vamos viajar. Misericórdia. Nossa, já conta as horas, minutos, Não pode segundos. nem falar. Não pode falar. Não pode. Hoje todos os pais falam isso, não posso mais falar pro meu filho que a gente vai fazer alguma coisa, né, que vai ganhar. A Uva ficava coisa, muito porque ansiosa em época de prova. Xalá, prova, tem muita gente vá, que fica vá. ansioso com prova. Eu sou Ué. ansiosa até Gente. hoje pra tudo, né, Rê? Eu sou ansiosa pra tudo. Então, só que assim, a ansiedade, a ansiedade momentânea diante de situações, todo mundo experiencia e ela passa, né? Você está ansioso por uma prova, acabou a prova, acabou a ansiedade, não é mesmo? Acho que Sim. no meio disso, Agora, né, já vai aliviando, tendo isso. aquele alívio, né? Você estava começando a falar de mãos suadas. Então, o que são os sintomas da ansiedade? Isso. Né? Mãos e pés, ou seja, extremidades geladas e com sudorese, muitas vezes. Às vezes é só gelada, às vezes é só a sudorese. Tem gente que anda com uma toalhinha, enxugando a mão, né? Tem gente que só anda de tênis, porque se andar de chinelo, o pé escorrega, de tanto que sua, né? Então, e muitas vezes não, as duas coisas juntas. Tanto a mão está gelada, as extremidades, mãos e pés, quanto está com sudorese. Tem gente que molha a camisa, de tanto que transpira. Verdade, né? já presenciei isso. Não é? Outros sintomas. Taquicardia, né? Coração disparado, respiração ofegante, né? A pessoa começa a ter uma sensação de que ela realmente está passando mal, né? Podem ocorrer, dependendo da crise de ansiedade, podem ocorrer até desmaios. Né? Nossa! Eu já atendi pacientes assim em caso de emergência de final de semana com crise de ansiedade de desmaiar indo para o pronto-socorro. Nossa. Né? E aí nós vamos falar dos tratamentos também, porque nesse caso foi um caso que nós entramos com tratamento de barras de axis e sanou, entendeu? Gente, é Resolveu. maravilhoso, viu? Eu já fiz. Já fez. Também para isso, né? Para ansiedade, né? Eu vi uma pessoa com crise de ansiedade no hospital esses tempos atrás. Gente, é a coisa mais feia do mundo. É muito ruim. É horrível. Eu tive uma paciente que de ansiedade, ela chegou a tomar 2 Rivotris para dormir e não dormia. Misericórdia. Aí ela ficou tomando Rivotril, não dormia, ficou 2 ou 3 Aí fazia noites efeito ao sem contrário. dormir. E a ansiedade era tamanha que ela rasgava as unhas do pé, rasgava mesmo, de ela chegar para a sessão de chinelo e eu falar, o que é isso que você fez com suas unhas? Eu rasgo. Se eu estou numa crise muito, muito grande de ansiedade, eu rasgo as unhas. E eu não sinto, ela falou, eu não sinto que eu estou fazendo isso. Gente, como que chega num patamar desse, né? Então, assim, eu fiquei chocada até com esse caso, né? E aí entramos com barras também, era o que resolvia. Mas durante a sessão de barras também, o corpo dela, assim, pulava, sabe? Os músculos, tudo pulava de acordo com as barras passando. Ela estava muito, assim, numa crise tão forte de ansiedade que eu via as barras passando porque pulava tudo, né? Mas era o que resolvia, era onde ela conseguia dormir. Baixava os níveis de ansiedade e ela conseguia dormir. Né? Então, as crises, elas precisam ser medicadas muitas vezes, né? Quando que há necessidade da medicação? Nas crises. Por quê? É onde o remédio vai atuar. Ele não vai resolver o problema, né? A medicação. Assim como na depressão também. O remédio não vai resolver o problema, ele não vai na causa da depressão nem da ansiedade, mas ele resolve as crises, né? Para que a pessoa possa ser tratada em psicoterapia. E como que é esse nível de ansiedade em relação à criança, adolescente e à pessoa adulta? Qual que é a diferença, assim, maior característica que pode ser mais agressiva em relação à criança ou em relação à pessoa Se adulta? tem diferença? Então, Tem diferença? A gente não pode falar tanto em diferença mais, porque as crianças também, elas já vivenciam ansiedade assim em níveis altíssimos, né? Eu já tive em consultório crianças extremamente ansiosas com crise mesmo. E aí, o que a crise faz? Faz comer demais, né? Vai por esse lado, né? Na depressão também. Existe diferença na depressão infantil. A criança com depressão, ela não vai ficar chorando, ela não vai falar para você que ela está com depressão. Ela só vai ficar um pouco mais quieta,
né? Ou mais irritada, né? Ela dorme um pouco mais, né? Ela manifesta no comportamento. E a ansiedade infantil, a criança também manifesta mais no comportamento, porque o adulto, a diferença pode ser essa que você está querendo saber, Fá. O quê? O adulto ele tem mais controle sobre si mesmo, né? Ele sabe que ele está entrando numa crise de ansiedade, então ele tenta se controlar. A criança não, ela manifesta no comportamento, ela quebra brinquedo, ela fica extremamente agitada, né? Ela pode agredir? Pode. Pode. Prejudica a atenção e a concentração, né? Mas também nos adultos acontece isso, né? Então, assim, o que acontece muito nas escolas é que muitas crianças que têm ansiedade acentuada são confundidas, o quadro é confundido, né, com TDAH, né? Porque a criança acaba ficando muito agitada, não se concentra, não presta atenção, a criança está com TDAH, aí manda Ritalina na criança, né? O que eu não concordo. Porque tem que se checar se realmente é um quadro de TDAH. Precisa de um diagnóstico, né? Explica ao pessoal de casa essas siglas aí, por gentileza. TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Okay. Então, a criança acaba sendo muitas vezes rotulada com TDAH e, na verdade, muitas vezes o que ela tem é ansiedade acentuada. Mas é Isso difícil, né, para uma mãe saber disso, né? Conseguir saber. Precisa de uma avaliação, né? De um especialista, claro. Né? Não é qualquer pessoa que vai diagnosticar, não é ansiedade só. É difícil. Não. É necessário mesmo uma avaliação, né? Específica, né? Isso como que a gente busca isso para criança? Eu faço avaliação de TDAH no consultório, eu mesma criei uma ferramenta para isso, mas é muito semelhante a outras ferramentas que eu já vi também, desenvolvidas por outros profissionais, inclusive usadas na psicopedagogia, dentro de escolas, para avaliar, para o professor responder muitas vezes. Eu criei baseado num livro, né? E a gente faz essa avaliação em consultório, mas também tem os profissionais, que são os profissionais da psiquiatria, e os neurologistas, né? Nossa, engloba vários profissionais, né? Avaliação para saber se é o TDAH ou não. Mas a ansiedade, ela é tratada de forma medicamentosa com a psiquiatria. E ela pode, assim, afetar, né, assim, uma pessoa com ansiedade. Pode afetar em tudo também, como a depressão, né? Com certeza. E o que acontece? Como eu estava dizendo, a ansiedade em situações é uma coisa, todos nós experienciamos. Agora, quando essa ansiedade passa a ser crônica, aí já começam os transtornos, né, que eu estava falando, os transtorno fóbico, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, né, que hoje é uma coisa que muita gente acaba tendo. Verdade. também. Transtorno pós-traumático, né, o próprio TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo, né, pessoas acabam criando ansiedade em torno de alguma coisa. Se eu tenho, por exemplo, né, o TOC também, gente, desculpa, existem vários tipos de TOC, não é só um. E tem gente que muitas pessoas já tornaram o TOC uma coisa muito popular, o que eu não acho muito legal. Eu não consigo ver isso daqui fora do lugar, eu tenho TOC. Não, o TOC é um transtorno, né? É uma coisa que a pessoa sofre horrores de ter aquilo ali, né? E a gente pode fazer um dia falando sobre o TOC, né? Sim. Até para desmistificar muitas coisas, né? Que caiu no popular. Isso. Né? Mas ali está presente uma ansiedade nesse transtorno acentuadíssima, né? Porque existe um sofrimento muito grande. E muitas vezes o TOC ele vem geralmente vinculado a rituais, né? Que a pessoa acaba desenvolvendo. Pra você ver, eu não sabia disso. Que loucura, eu também não sabia disso não. E eu garanto que tem muita mãe em casa que não sabe disso. Que também não sabe. E o que tá acontecendo e não tá sabendo. Porque eu já escutei essa semana também uma mãe falando que a filha tinha TOC. Se você sentar, levantou, o lençol ficou desarrumado, ela vai lá em seguida e já arruma. E não sei o quê. Então, gente do isso céu, não é e normal. agora? Mas então, a mania de Eu tenho isso, hein? Meu lençol na minha cama tem que estar reto. Se ele tiver
Igual comendador? Se tiver coisadinha assim, Ai, dobradinha, eu já seja não lá, consigo dormir misericórdia. direito. Ai, Não, é meu sério, tô Deus falando do céu. sério. Olha, minha Né? língua coça, hein? Minha língua coça. O Coça, comendador né? ia lá, né? Então, Dá um remedinho pra coceira sua. Não, que a mãe falou pra mim, falou, minha filha tem toque. E aí falou que tudo que vai fazer, ela vai lá e arruma, aí depois ela volta lá, arruma de novo, aí ela vai lá. Falei, gente, Então, na verdade, pode ser uma neurose. Ixi. Porque mulher. Todo mundo generaliza, né? A nossa, fulana tem mania de limpeza, ela tem toque. Não, ela pode ter uma neurose. então. Né? Ah, Neurose também E a mãe achando Que que é é mania de totalmente- limpeza e não pensa que pode ser alguma coisa. mas pode ser também. algo diferente. E assim, o toque, se for uma mania de limpeza, por exemplo, ela associa a algo ruim. Sempre há algo ruim que pode acontecer caso ela não faça. Né? Se eu não esticar o lençol 3 vezes seguidas e der 3 pulinhos, por exemplo, pode. Não dorme. A minha mãe pode morrer. Coisas muito ruins, Nossa. geralmente é associado. É? Né? Se eu não conferir a porta 3 vezes, É. aí a pessoa deita, vai lá, eu não lembro se eu conferi, vou lá conferir de novo. Isso acontece, às vezes por excesso de preocupação ou uma neurose, e às vezes, se ela fizer a vinculação disso a uma coisa ruim, um fato ruim que pode acontecer, aí sim é preocupante e pode ser o toque. Nossa, entendi. E no Mas tratamento? tem muito detalhe para se falar de Pra- toque. né, não é assim, uma não. coisinha, vamos dizer assim, pontual, Não. que a pessoa já De vai jeito lá nenhum. e já diagnostica com esse Eu, tipo por de exemplo, coisa, né? detesto quadro torto. Eu tô ali olhando, entendeu? Mas não quer dizer que eu tenha toque, né? Entendi. Se me incomoda, às vezes, se tá torto, me incomoda, mas não vou morrer por causa disso, entendeu? Então não tenho toque. Mas se a pessoa não consegue se controlar, ela tem que sair dali e ir lá arrumar o quadro, porque senão ela não consegue, ela fica passando Incomodada. mal. E não só incomodada, mas pode acontecer algo ruim se ela, que está vendo e se sentindo incomodada, não for arrumar o quadro. Pode vir aqueles Entendeu? sintomas que você comentou pra gente no começo? Mão suada, certeza. taquicardia. Com certeza. Tá. É Nossa. que aí já é um outro assunto, o toque. Sim. Ok. Aí tem filmes Que a gente pra já. assistir, é bem legal. A gente pode marcar um dia para falar sobre isso também. E a pessoa com ansiedade, procurando a psicóloga, ela consegue curar? É o certo falar curar da ansiedade ou não? Então, tudo a gente tem que pensar numa cura, né? A ansiedade crônica, que acaba virando um transtorno, ela já é mais difícil de cura, né? Mas tem cura também. Só que a pessoa, gente, ela tem que levar isso muito a sério e se dedicar mesmo, né? Então, ela tem que levar a sério o tratamento psicoterapêutico, que aí vão acontecer os treinamentos, as orientações, né? Ela tem que se autoconhecer, se auto-perceber, né, no dia a dia e tentar ter o controle diante de situações que geram ansiedade. A meditação é excelente para o controle da ansiedade, né? A respiração iógica ou a respiração diafragmática, né? Na psicologia eu gosto, na psicoterapia eu gosto de trabalhar essa respiração junto com um exercício de imaginação curativa. E o exercício é mental. Então, assim, é fantástico de fazer. E aí depois eu falo para a pessoa, a gente fez aqui e você vai fazer na sua casa 3 vezes ao dia, como se fosse um horário de remédio. E dá resultados muito bons. E não só para ansiedade, porque para cada patologia, mesmo física, por exemplo, a gente pode falar um dia também sobre psicossomática, porque tem muita coisa legal também. Então, a pessoa está, por exemplo, com um quadro físico de alergia de pele. E a gente precisa limpar aquela alergia. A gente faz a meditação junto com o exercício de imaginação curativa e aquela alergia vai embora. Entendeu? Então, Olha assim, que interessantíssimo não isso. só Hein? para ansiedade, mas para doenças de origem psicossomática. Tem uma amiga minha que o celular dela, ela colocou escreveu num papel e colou atrás do celular. Respira. Fantástico. Isso é Você ótimo, acredita, né? Ana Pra poder, Paula? Beijo. pra poder ter aquele momento de Sim. falar assim, opa, deixa eu dar uma Respira. pausa aí. E eu oriento as pessoas. A pessoa fala, mas a minha casa é um caos, eu não consigo. Não, você vai. Se você tiver num momento ali que você está
pelas tampas você vai se recolher, você vai entrar no teu quarto, vai botar a musiquinha que eu vou te indicar e você vai entrar no relaxamento e vai fazer o exercício. Entendeu? Tem que levar a sério. Que já cheguei até a levantar e falar para a pessoa, olha, você fez o exercício? Não, não fiz. E assim, sabe aquela coisa de resistência mesmo? De gostar até de reclamar de tudo e se recusar a fazer as coisas para melhorar? Eu levantei e falei, então tá bom, então vamos embora, então, porque nós não temos mais nada para conversar. E a pessoa fica assim, chocada olhando para mim. Isso foi uma técnica que eu usei, bastante arriscada, até a pessoa voltou. E falou, ou ia voltar ou não voltava, né? Voltou e falou, olha, depois do chacoalhão, do puxão de orelha. Foi uma confrontada. Eu falei, é exatamente Você volta, Rê. Técnica. Você volta? Foi exatamente isso que eu fiz. Volta, foi uma confrontação. Esse é o nome da técnica. E aí ela falou que aí ela passou a semana toda refletindo sobre o porquê tamanha resistência em fazer coisas que seriam boas para ela melhorar. Por que ela não queria melhorar? Entendeu? Sim. Ela não queria melhorar, ela queria continuar se colocando de vítima. Entendeu? Tava numa zona de conforto, vamos dizer assim. Zona de conforto, sou sempre a vítima, tá bom pra mim assim, entendeu? Então eu não quero melhorar. Então eu falei, ou você melhora, aceita fazer as coisas pra sua melhora, colabora, porque assim, 50% em psicoterapia é o tratamento psicoterapêutico junto com o terapeuta. E 50% é a dedicação do paciente. Se ele não se dedica, acha que a terapia é só a sessão quando ele está lá, então não vai acontecer. Entendeu? Não vai acontecer. Tá vendo, gente? Presta atenção nisso, viu? Tem que querer. E existem muitos tratamentos. Medicamentoso, lógico, se tiver em crise, se já tiver dentro de algum dos transtornos de ansiedade, aí o medicamentoso às vezes precisa agir também, né? Precisa existir também. Mas tem outras formas de tratar, barras de axis que eu faço, tem algumas pessoas já fazendo aqui na região, e que é maravilhoso, é fantástico. Para quem não conhece, barras de axis consiste em, a gente tem, né? Todos nós temos, inclusive animais têm também, 32 pontos, todos eles localizados na cabeça. E a gente que aplica, a gente posiciona os dedos nesses pontos, né, que são estratégicos, para a liberação das barras eletromagnéticas que todos nós temos dentro do nosso próprio corpo, no nosso cérebro, né? E aí as barras, elas são liberadas. Acionando esses pontos, as barras eletromagnéticas são liberadas e elas saem percorrendo todo o nosso corpo, todo o nosso cérebro, nossa mente e resolvendo toda a desordem que há na pessoa, tanto nível físico quanto nível mental. Então, por exemplo, eu tinha uma dor, falando uma experiência minha, quando eu fiz, né? Eu tinha uma dor terrível no meu joelho esquerdo, né? Eu fiz uma sessão de barras, acabou. Nunca mais tive. E eu sentia as ondinhas eletromagnéticas passando pelo meu joelho. Meu joelho até pulava na hora que passava. Acabou. Passou, nunca mais. Isso faz 3 anos, eu nunca mais tive essa dor no joelho. E os processos de sono melhoram muito para quem tem insônia, que é uma coisa, um aspecto também, tanto da ansiedade quanto da depressão, a insônia. A insônia da ansiedade, ela é diferente da insônia da depressão. Por quê? A insônia da ansiedade, a pessoa deita e fica ali. Ela rola, entendeu? Fecha o olho, tenta dormir e não dorme. A ansiedade da depressão, do quadro depressivo... A insônia. A insônia, desculpa. A insônia, a pessoa dorme. Até porque talvez ela tenha chorado, tenha ficado exausta durante o dia, e ela dorme. Mas ela acorda de madrugada e não dorme mais, né? Então, tem essa diferença. E as barras de axis, o tratamento com barras de axis melhora muito o sono. Todos os pacientes relatam, nossa, dormi como um bebê. Ai, que bom. Então, isso é maravilhoso, sabe? Eu amo aplicar, amo fazer, porque eu vejo os resultados depois. Toda a sessão, quando eu termino, a pessoa sempre senta na maca e fala, nossa, estou me sentindo zen. E, geralmente, pessoas que entraram lá, assim, travado, num nível de ansiedade que parece que é infartar, sabe? Então, é fantástico, eu adoro. E dá resultado. É bom saber. Aí, gente,
É bom saber. É Você isso já aí. fez, né, Xalá? Eu já. Foi maravilhoso. E a Senti Deide... uma dor no ombro, né? Aí, a Foi. hora que acabamos, eu perguntei, você tem... Eu vi o seu ombro pular. Eu lembro que você falou isso pra mim. Aí nós terminamos, eu perguntei, você tem alguma coisa no ombro? Aí ele falou, tive um acidente de moto Foi, uma vez, foi mesmo. e tem Olha. um pino, não sei, né? No ombro. Não, pino não. Não tem? Não. Teve que operar, Mas não eu- teve? Não Não, cheguei a operar, mas sei, eu tive você falou que que- fazer tratamento, e deixar o braço Como? imobilizado, tudo. Acho que eu lembro de Eu alguma caí, coisa Foi assim. de moto, sim. É. Me pergunta por que não, porque agora na hora não é motivo, razão, Agora não circunstância. permite, né? Não, nós estamos Ah, falando de é. ansiedade. É verdade. Tem mais alguma coisa que você quer falar sobre ansiedade pra gente, minha querida? Acho que não, já falei, né, eu acho assim, quanto mais você procrastina para resolver o problema, pior vai ficando esse medo, essa ansiedade, né? E aí pode realmente acabar entrando em transtornos de ansiedade se já não entrou. Sim. Né? Então, o tratamento existe, os tratamentos existem, que não é um só, são vários. Então, não tem por que procrastinar tanto, né? Precisa resolver, porque a ansiedade ela só tende a aumentar caso demore muito, né? E a diferença entre a ansiedade e o medo é que a ansiedade é subjetiva e o medo é uma coisa mais concreta, mais direcionada, né? Tá vendo, pessoal? Deu pra esclarecer bastante coisa hoje também falando de ansiedade, né? Né, Uva? Exatamente. É uma coisa que todo mundo tem, Né? né? Não tem jeito. Ah, eu adoro ansiedade. Você gosta? Mas Xalá, eu adora confesso, falar sobre eu sou uma isso, pessoa né? ansiosa. Eu tenho convicção disso. Eu sou uma pessoa ansiosa. Então, Já e é. todos os problemas a gente tem o quê? Que enfrentar, né? Quando a gente enfrenta, por exemplo, uma pessoa que eu estava dando o exemplo da pessoa que é fóbica social. Se ela deixar o medo, a ansiedade dominá-la, ela não vai fazer. Mas se ela falar, peraí, por que eu não vou conseguir fazer isso, né? Então ela pode conseguir, né? Ela tem que enfrentar aquilo, né? O objeto Sim. do medo, ele existe para ser enfrentado, né? E às vezes tem esse frisson, essa coisa assim, igual no meu caso. Quando eu tô numa situação de ansiedade, por exemplo, que eu vou viajar ou que eu vou sair, enfim, eu tenho aquele pico de Sim. ansiedade. Conforme vai acontecendo, vai abaixando Vai esse nível e vai baixando. ficando tranquilo. Faço igual a sua amiga faz, respira, vamos Respira. respirar, né? Vou colocar no meu celular E também. depois vai acalmando e segue normalmente o que tem que acontecer. É Né? isso aí. Controle, né? Ai, isso se boa, chama controle. controle. Né? Controle. Gente, essa conversinha nossa aqui, a gente tem que falar dos nossos parceiros, né? O que a gente não falou. É verdade. Tem que falar. Senão fica aqui, né? E aí, parceria, como é que faz? Então a gente quer agradecer a Ciacred, Todos Casanova, DB Store, tá? Conveniência do NASA, não sei por que eu vou falar no IP, gente, eu sempre me confundo aqui, tá? E também Minas Fair, tá bom, gente? É o que nos ajuda aqui a fazer esse podcast maravilhoso aqui. E o Jocas Burg, que foi Que nosso parceiro hoje. Jocas, obrigado, viu, meu querido? Maravilhosas suas batatas. Gente, e só para enfatizar só mais um pouquinho, a ansiedade é uma doença também, como é a depressão. Então não é frescura, tá? Porque muita gente também acha isso, né? Em casa, se tem uma pessoa ansiosa, é frescura dela, frescura dele. E não é frescura, precisa tratar. Pessoas, eu já vi muitos pacientes em crise de ansiedade, tendo que ir para pronto-socorro tomar medicação na veia, porque desmaiou, porque passou muito mal. Eu vi. Né? Então, Horrível. não é legal isso. A falta de compreensão, a falta de apoio, né? Não é legal. Tem que apoiar, tem que cuidar. Certinho. É isso aí. Querida. Nosso bate-papo hoje do nosso podcast. Tá aí daí. Tá e daí, fica por aqui, tá? Semana que vem tem mais conteúdo. A gente precisa fazer conteúdo engraçado que o pessoal tá cobrando. Tá cobrando, a gente. Eu vou vir de Tá. palhaço aqui, Ó, um conteúdo. é, Pronto. Vem com aquela roupa que você foi Eu vou lá vir aquele no dia. aniversário do meu amigo que eu fui no Fantasia. Isso. Ó, tá marcado, tá? Próximo conteúdo eu vou vir com aquela roupa. Isso, a gente vai falar Tá bom, de Uva? signo. Vamos fazer um conteúdo de signo, Vamos. aí você coloca aquela roupa. Tá, fechou. O pessoal tá cobrando E você já vai de pôr o quê, Uva? signos. Ah, eu vou vir de Ai, de meu uva. Deus! De uva! Ai, que delícia! Tá bom, meus queridos? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo conteúdo. Tchau. Tchau, tchau.